Talvez a pergunta mais importante não é qual é a meta desse ano, mas sim, será que essa meta é minha mesmo ou é a resposta ao sucesso de alguém? Em abril do ano passado, eu comecei a minha faculdade e da minha família, até o momento, não tem ninguém formado, né? Pelo menos que eu conheça da minha família, não existem pessoas que fizeram faculdade e que já estão formadas. E desde quando eu comecei a faculdade e que eu comecei a ter contato com outros universitários, ainda mais agora que eu estou fazendo estágio, eu comecei a entrar em um princípio de comparação muito grande, né? Do tipo, por que eu não comecei antes, por que eu já não tô quase me formando, porque você acaba conhecendo pessoas que já estão aí num pezinho para se formar, e eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, né? Então eu tenho uma certa pressa, que nem tem tanta necessidade assim. E aí eu fui dar uma olhada sobre se existia algum estudo, alguma coisa sobre o princípio da comparação, porque isso acaba sendo automático em algumas coisas. Hoje, com as redes sociais, elas acabam intensificando ainda mais esse tipo de sentimento. Por quê? Porque quando você tá vendo ali, rolando seu feed, e você vê uma pessoa que tá vencendo na vida, já venceu na vida, e às vezes essa pessoa é até mais nova que você, você entra num momento de comparação muito grande. Meu Deus, eu tô pra trás, por que eu ainda não consegui tal coisa, por que eu tô tão estagnado? E a gente foca muito mais em olhar exatamente para esse tipo de momento. Pô, ela já venceu na vida, só que a gente não tem acesso aos bastidores dessa pessoa. Claro que existem pessoas que têm uma criação que já vem de uma criação que já tem muito dinheiro, e por isso que elas conseguem algumas coisas mais fáceis do que a gente. Mas, mesmo assim, hoje, né, contanto que a rede social ela tá crescendo, as redes sociais estão crescendo, a gente vê pessoas que às vezes têm até uma história um pouco parecida com a gente, mas essa pessoa já venceu. E aí você entra nesse princípio de comparação que é muito grande e acaba sendo muito ruim. E é aí que tá o problema. A gente só olha essa fase final da pessoa, né? Você só olha o momento que ela já venceu na vida, a gente não tem acesso a esses bastidores, né? E a gente também tem esse momento em que a gente esquece de olhar para nossa própria linha do tempo, a nossa própria trajetória. Então você começa a entender que a sua criação ela foi diferente, o seu financeiro ele foi muito diferente do que aquela pessoa às vezes que já venceu, que já está muito na sua frente. Aquela pessoa às vezes pode ter a mesma idade que você, mas a criação dela, o momento dela foi totalmente diferente do que você está hoje, sabe? Mas ela já está vencendo, e aí você entra nesse princípio de comparação onde, meu Deus, eu estou atrasado, nossa, como eu estou estagnado, poxa vida, como isso é ruim, e isso acaba meio que travando a gente, sabe? Eu fui atrás de alguns estudos para saber se existia um estudo falando sobre isso, o princípio da comparação, e eu achei um estudo. Existe a teoria da comparação social, que é um estudo feito pelo Leon Fisher, se eu não estiver enganada, lá nos anos 1950. Esse estudo, ele fala que o nosso cérebro, ele precisa de referências para responder perguntas básicas, do tipo, será que realmente isso que eu tô fazendo tá certo? Será que eu tô atrasado em relação aos outros? Ou seja, a comparação, ela nasce como uma ferramenta de orientação e não de sabotagem. E é aí que muda tudo, porque na verdade, essa comparação ela vem para você conseguir meio que se localizar no mundo, entende? Além disso, o nosso cérebro ele odeia a incerteza, ou seja, ele prefere ter uma resposta do que não ter resposta nenhuma. Porque o que acontece? Quando você não sabe em que momento, que lugar, qual ritmo você está na sua vida, o nosso cérebro ele acaba procurando algum atalho. E esse atalho é sempre você olhar para a vida de outra pessoa e usar a vida dela como referência. Isso acaba ativando a nossa avaliação social, que lá atrás estava totalmente ligado à sobrevivência em grupo. Como, por exemplo, uma pessoa que era excluída de tudo era como se fosse uma ameaça real à própria vida. E hoje, quando você considerado uma pessoa que está para trás, você acaba atrelando isso ao fracasso. A comparação, ela fica perigosa quando ela não tem contexto nenhum.
quando você não entende o tipo de oportunidade que aquela pessoa teve na vida, a realidade que essa pessoa viveu e todas as coisas que ela tá tendo acesso, todas as coisas que ela teve acesso. E é aí que começa a gerar uma certa ansiedade, uma sensação de culpa, de fracasso, justamente por você estar se comparando sem entender quais foram os bastidores daquela pessoa que você está usando como referência. Então, que seja um ano onde a gente entenda que tá tudo bem você se comparar, desde que você entenda o contexto. Usa a comparação como uma bússola para você e não como uma sentença, sabe? Então, entenda com quem você está se comparando e entenda que a sua realidade hoje ela é diferente, mas que essa comparação ela seja, por exemplo, uma inspiração. Poxa, se tal pessoa chegou a tal lugar, eu consigo chegar também, mas você precisa entender o seu caminho, precisa entender a sua história de vida, precisa entender os momentos pelos quais você passou, que aquela pessoa às vezes não passou 1% do que você passou, sabe? E aí as coisas começam a ficar mais leves, e aí a comparação, ela é uma comparação saudável. Talvez 2026 não seja o ano para você correr mais rápido. Talvez seja só o ano para você parar de se medir com métricas que não contam a sua história.